Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 19 de março. Nós continuamos nossa caminhada quaresmal, buscando cada dia sermos pessoas melhores, melhores cristãos, melhores seguidores de Jesus, colocando-nos no caminho. Jesus faz belíssimos encontros. Nós estamos acompanhando-os através das páginas do Evangelho de Marcos. Mas hoje nós queremos abrir um parênteses nestes encontros narrados por Marcos para fazermos um outro encontro muito importante na vida de Jesus, o encontro com José, pai adotivo. José, um homem com o coração de pai. Nós estamos vivendo o ano de São José, convocado pelo Papa Francisco. E neste dia ele dedicado, quero com vocês refletir a carta do Papa Francisco, Patris Corde, com o coração de pai. Assim José amou a Jesus, designado nos 4 evangelhos como filho de José. Em Marcos, nós vimos isso no capítulo 6. Os 2 evangelistas que mais puseram em destaque a figura de José são Mateus e Lucas. Eles narram pouco, mas o suficiente para fazer compreender o tipo de pai que ele era e a missão que a providência lhe confiou. Sabemos que era um humilde carpinteiro, esposo de Maria, um homem justo, sempre pronto a cumprir a vontade de Deus manifestada em sua lei e por meio de 4 sonhos. Depois de uma viagem longa e cansativa de Nazaré a Belém, viu o Messias nascer em um estábulo, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Foi testemunha da adoração dos pastores e dos magos, que representavam respectivamente o povo de Israel e o povo dos pagãos. José teve a coragem de assumir a paternidade legal de Jesus, a quem deu o nome revelado pelo anjo. Tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Entre os povos antigos, como se sabe, dar o nome a uma pessoa ou alguma coisa significava atribuir-lhe um título de pertença, como fez Adão na narrativa do Gênesis. No templo, 40 dias depois do nascimento, José, junto com Maria, ofereceu o menino ao Senhor e ouviu, surpreendido, a profecia que Simeão fez a respeito de Jesus e de sua mãe. Para defender Jesus de Herodes, residiu como forasteiro no Egito. Regressado à pátria, viveu no interior da pequena e ignorada cidade de Nazaré, na Galiléia, da qual se dizia não surge profeta, nem pode sair algo de bom. Longe de Belém, a sua cidade natal, e de Jerusalém, onde se erguia o templo, foi precisamente durante uma peregrinação a Jerusalém que perderam Jesus quando tinha 12 anos, e José e Maria, angustiados, andaram à sua procura, acabando por encontrá-lo 3 dias mais tarde no templo, discutindo com os doutores da lei. Depois de Maria, a mãe de Deus, nenhum santo ocupa tanto espaço no magistério pontifício como José, o seu esposo. Vários papas aprofundaram a mensagem contida nos poucos dados transmitidos pelos evangelhos para realçar ainda mais o seu papel central na história da salvação. O beato Pio IX declarou-o padroeiro da Igreja Católica. O venerável Pio XII apresentou-o como padroeiro dos operários e São João Paulo II como guardião do Redentor. O povo invoca-o como padroeiro da Boa Morte. Assim, ao completarem 150 anos da sua declaração como padroeiro universal da Igreja, feita pelo beato Pio IX no dia 8 de dezembro de 1870, nós queremos proclamar que José é padroeiro da Igreja, padroeiro da humanidade, para partilhar convosco esta experiência de encontro com Jesus e com José. Que nós possamos hoje, então, fazer com São José este encontro. Ele nos faz recordar que todos aqueles que estão aparentemente escondidos ou em segundo plano
tem um protagonismo sem paralelo na história da salvação. A todos, o Papa dirige, então, uma palavra de agradecimento e gratidão por confiarmos na intercessão amorosa de São José. Nós faremos, então, agora a nossa oração para todos os dias da Quaresma e depois nós vamos conhecer as 5 características que o Papa Francisco apresenta de José na sua carta Patris Corde. Deus de ternura e bondade, que viestes ao nosso encontro com gestos de amor e misericórdia, concedei-nos verdadeiro tempo de conversão, que ao meditar os encontros com Jesus, narrados no Evangelho segundo Marcos, façamos verdadeiro encontro pessoal com Cristo, assumindo em nossas vidas suas palavras e ações como autênticos discípulos. Que o tempo da Quaresma nos prepare para vivermos como ressuscitados, promovendo a fraternidade e o diálogo em verdadeiro compromisso de amor, pois cremos que Cristo é nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Que sejamos um. Amém. São José é apresentado pelo Papa Francisco como um amado pai. Assim diz o Papa Francisco: a grandeza de São José consiste no fato de ele ter sido o esposo de Maria e o pai de Jesus. Como afirma São João Crisóstomo, colocou-se inteiramente a serviço do plano de salvação. São Paulo VI faz notar que a sua paternidade se exprimiu concretamente em ter feito de sua vida um serviço, um sacrifício ao mistério da encarnação e à conjunta missão redentora, em utilizar da autoridade legal que detinha sobre a Sagrada Família para lhe fazer dom total de si mesmo, da sua vida e do seu trabalho, em ter convertido a sua vocação humana ao amor doméstico na oblação sobre-humana de si mesmo, do seu coração e de todas as capacidades no amor colocado a serviço do Messias nascido em sua casa. Por esse papel na história da salvação, São José é um pai que sempre foi amado pelo povo cristão, como prova o fato de numerosas igrejas por todo o mundo terem sido dedicadas a ele, de muitos institutos religiosos, confrarias e grupos eclesiais terem se inspirado na sua espiritualidade e adotado seu nome, pelo fato de há séculos se realizarem em sua honra várias representações sacras. O Papa também o chama de Pai na ternura. Dia após dia, José via Jesus crescer em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. Como o Senhor fez com Israel, assim ele ensinou Jesus a andar segurando-o pela mão. Era para ele como o pai que ergue uma criança ao rosto
inclinava-se para ele a fim de alimentá-lo. Jesus viu a ternura de Deus em José. Como um pai se compadece dos filhos, assim se compadece o Senhor dos que o temem. Com certeza, José escutou ressoar na sinagoga durante a oração dos Salmos que o Deus de Israel é um Deus de ternura, que é bom para com todos e sua compaixão se estende a todas as suas criaturas. Também o Papa Francisco chama José de pai na obediência. Assim como Maria, Deus manifestou-lhe seu plano de salvação. Revelou a José os seus desígnios por meio de sonhos, que na Bíblia, assim como em todos os povos antigos, eram considerados um dos meios pelos quais Deus manifesta sua vontade. José sente uma imensa angústia com a gravidez incompreensível de Maria, mas não quer difamá-la e decide despedi-la secretamente. No primeiro sonho, o anjo o ajuda a resolver seu grave dilema. Não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. A sua resposta foi imediata. Ao despertar do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado. Com a obediência, superou seu drama e salvou Maria. No segundo sonho, o anjo dá esta ordem a José: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José não hesitou em obedecer, sem se questionar sobre as dificuldades que encontraria. José levantou-se de noite com o menino e a mãe e retirou-se para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim José, ao longo de toda a sua vida, sempre obedeceu, foi ouvinte atento da vontade de Deus. O Papa Francisco também o chama de pai no acolhimento. José acolhe Maria sem colocar condições prévias. Confia nas palavras do anjo. A nobreza do seu coração o faz subordinar à caridade aquilo que aprendera com a lei. E hoje, neste mundo onde é patente a violência psicológica, verbal e física contra a mulher, José apresenta-se como figura de homem respeitoso, delicado, que mesmo não dispondo de todas as informações, se decide pela honra, dignidade e vida de Maria. E na sua dúvida sobre o melhor a fazer, Deus ajudou-o a escolher, iluminando seu discernimento. Por fim, o Papa chama José de pai com coragem criativa. Se a primeira etapa de toda verdadeira cura interior é acolher a própria história, ou seja, dar espaço no nosso íntimo até mesmo ao que não escolhemos em nossa vida, convém acrescentar outra característica importante, a coragem criativa. Esta coragem aparece sobretudo quando se encontram dificuldades. Com efeito, diante de uma dificuldade, pode ser que nos imobilizemos e abandonemos o campo, ou tentemos vencê-la de algum modo. Às vezes são precisamente as dificuldades que fazem aparecer em cada um de nós recursos que nem pensávamos ter. Frequentemente, ao ler os evangelhos da infância, nos perguntamos por que motivo Deus não interveio de forma direta e clara. Por que Deus intervém por meio de acontecimentos e pessoas? José é o homem por meio de quem Deus cuida dos primórdios da história da redenção. É o verdadeiro milagre pelo qual Deus salva o menino e sua mãe. O céu intervém, confiando na coragem criativa desse homem que, tendo chegado a Belém e não encontrando alojamento onde Maria pudesse dar à luz, arranja um estábulo e prepara-o de modo a tornar-se o lugar o mais acolhedor possível para o Filho de Deus, que vem ao mundo. Diante do perigo iminente de Herodes, que quer matar o menino, de novo em sonhos José é alertado para o defender, e no meio da noite organiza a fuga para o Egito. Em uma leitura superficial dessas passagens, a impressão que se tem é a de que o mundo está à mercê dos fortes e poderosos, mas a boa notícia do Evangelho consiste precisamente em mostrar
como, não obstante a arrogância e a violência dos dominadores terrenos, Deus encontra sempre a forma de realizar o seu plano de salvação. Às vezes também a nossa vida parece à mercê dos poderes mais fortes, mas o Evangelho nos diz que Deus consegue sempre salvar aquilo que conta, desde que usemos a mesma coragem criativa do carpinteiro de Nazaré, o qual sabe transformar um problema em uma oportunidade, colocando sempre a sua confiança na providência. Se em determinadas situações parece que Deus não nos ajuda, isso não significa que nos tenha abandonado, mas que confia em nós com o que podemos projetar, inventar, encontrar. Trata-se da mesma coragem criativa demonstrada pelos amigos do paralítico que, desejando levá-lo à presença de Jesus, fizeram-no descer pelo teto. A dificuldade não deteve a audácia e a obstinação daqueles amigos. Estavam convencidos de que Jesus podia curar o doente, e não achando por onde introduzi-lo devido à multidão, subiram ao teto e, através das telhas, desceram-no com a cama para o meio em frente de Jesus. Todos se recordam dessa passagem que há dias atrás nós refletimos. Vendo a fé daqueles homens, disse Jesus: Homem, teus pecados estão perdoados. Jesus conhece a fé criativa com que aqueles homens procuram trazer-lhe o seu amigo doente. Nós podemos então, ao final desta reflexão sobre São José, com o Papa Francisco, buscarmos cada vez mais invocarmos São José, pois ele é invocado como protetor dos miseráveis, dos necessitados, dos exilados, dos aflitos, dos pobres, dos moribundos. E pela mesma razão a Igreja não pode deixar de amar em primeiro lugar os últimos, porque Jesus conferiu-lhes a preferência ao indicar-se pessoalmente com eles. De José, devemos aprender o mesmo cuidado e responsabilidade, amar o menino e sua mãe, amar os sacramentos e a caridade, amar a Igreja e os pobres. E o Papa, então, nos fala ainda de mais duas características de José. O pai trabalhador, um dos aspectos que caracteriza São José e tem sido evidenciado desde os dias da primeira encíclica social a Rerum Novarum de Leão XIII, é a sua relação com o trabalho. São José era um carpinteiro que trabalhou honestamente para garantir o sustento da sua família. Com ele, Jesus aprendeu o valor, a dignidade e a alegria do que significa comer o pão fruto do próprio trabalho. E pai na sombra. O escritor polonês Jan Dobrawski, no seu livro A Sombra do Pai, narrou a vida de São José em forma de romance. Com a sugestiva imagem da sombra, apresenta a figura de José, que é para Jesus a sombra na terra do Pai Celeste. Guarda-o, protege-o, segue os seus passos, jamais se afastando dele. Lembra o que Moisés dizia a Israel: No deserto viste que o Senhor vosso Deus vos carregou, como quem carrega o seu filho por todo o caminho que fizestes até chegar aqui. Assim José exerceu a paternidade durante toda a sua vida. Não se nasce pai, torna-se pai. E não se torna pai apenas porque colocou um filho no mundo, mas porque cuida responsavelmente dele. Sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida de outra pessoa, em certo sentido, exercita a paternidade a seu respeito. Para terminarmos então, façamos a oração a São José pedindo a sua intercessão, a oração com a qual o Papa Francisco termina a sua carta Patris Corde. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo mal. Amém. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
São José, rogai por nós. São José, rogai por nós neste tempo de pandemia. Amém. São José,